A partir de agora, entra no ar o seu programa Shalom Adonai. Um momento de fé, esperança e palavra que transforma. Prepare o seu coração, abra a sua mente e receba aquilo que o Senhor preparou para você hoje. Está começando Shalom Adonai. Santificado é o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Santo e poderoso é o seu nome, a sua glória está sobre toda a terra. Senhor Deus, te adoramos, te bendizemos. Senhor Deus, nos declaramos apaixonados por ti, porque tu és magnífico, magnificentíssimo, maravilhoso, supremo, poderoso, todo-poderoso Deus. Nós estamos aqui, mais uma vez, para te adorar, para te louvar, para te bendizer. E no nome de Jesus Cristo, elevamos a nossa voz para te pedir humildemente. Perdoe as nossas falhas, perdoe aquilo que fizemos, que te desagradou e aquilo que deixamos de fazer para te agradar. Nos ajude a perdoar, para que sejamos perdoados por ti. Faz-nos imitadores de Cristo em todas as coisas. E que a partir deste momento, a tua bênção se derrame sobre as nossas vidas de maneira tal que sejamos canal de bênçãos para aqueles que estiverem ouvindo este programa. No nome de Jesus Cristo, desde já eu te peço, toda a potestade seja quebrada, todo impedimento seja desfeito no poder do nome de Jesus Cristo. E que a tua bênção seja sobre nós, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Que Deus derrame bênção sobre a tua vida e que este momento de programa sejam momentos de bênçãos e de vitória para você. Que Deus te guarde, te abençoe, te ilumine, te dirija e toque o seu coração através deste canal, deste programa, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão Henrique, a paz do Senhor, Shalom Adonai para você. Que Deus te encha de bênçãos, de vitória e que a glória do Senhor seja derramada sobre a tua vida todos os dias. Amém. A paz do Senhor, irmã Marta. Que Deus também te encha de bênçãos de vitória e que encham de bênçãos e vitórias a todos os nossos ouvintes. Amém? Amém. Amém. Louvado seja Que a o paz Senhor do nosso Senhor Deus. esteja com todos. Amém, graças a Deus. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 8, diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Cantai-lhe, gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, e dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Amém. Amém. Nós estamos aqui hoje para louvar o Senhor, para agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele tem nos dado. E eu quero começar louvando a Deus pela tua vida. Você que nos ouve, você que nos acompanha, você que toda quinta e todo sábado espera pelo momento deste programa. Você que não pode ouvir na quinta ou no sábado, porque ele entra no horário um pouco tarde. Que hora mesmo, Henrique? Às 21h44 nas quintas-feiras. E aos sábados? Às 21h44 também. Então, às vezes você não pode ouvir nesse horário, você levanta cedo, você dorme mais cedo, mas na quinta-feira com certeza você ouve, no domingo você ouve, e você é bênção de Deus na nossa vida. A sua audiência é a bênção de Deus sobre nós. E eu agradeço a Deus pela vida da irmã Marinês. Ela não nos disse de onde ela nos ouve. Irmã Marinês, se você puder, escreva para nós novamente. Foi um prazer receber a sua mensagem. E eu gostaria de saber de onde a irmã nos ouve. De que cidade, de que país, que estado a irmã está. Um abraço para você, irmã Marinês, que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus Cristo. Irmã Marinês nos escreve dizendo: sou viúva, serva de Deus, não tive filhos, mas Deus usou vários vasos, dizendo que eu vou ser mãe pelo meu ventre. Eu tenho 53 anos, fui ao médico e ele disse que teria que tirar o meu ovário, útero e trompas. Por 2 anos eu fiquei ouvindo isso. Mas mesmo não tendo namorado, lembrei da promessa de Deus. Quando fui ao médico agora em junho, o médico ficou de boca aberta, porque não preciso mais fazer cirurgia. Louvado seja Deus. Amém. Amém. Isso é confiar em Deus. Isso é ter esperança. Nós estamos escrevendo uma apostila, né, irmão Henrique, sobre fé, Sim. esperança e amor. E isso é ter esperança em Deus. Deus prometeu, eu vou esperar em Deus. Deus falou, eu vou crer em Deus. Então, não vou tirar o meu útero, o meu ovário, as minhas trompas, porque eu estou esperando a promessa de Deus.
Ninguém pode viver a totalidade da promessa, como diz a canção, se não confiar que o nosso Deus é o Deus do impossível. 2 anos os médicos dizendo, tem que operar, tem que operar, tem que operar. 2 anos ela esperando. Depois de 2 anos de prova, Deus honrou a sua fé e curou a sua enfermidade. Ela não diz qual era o problema, mas diz que o médico ficou de boca aberta, porque não precisa mais fazer a cirurgia. O problema foi resolvido. Nosso Deus é Deus de cura, Deus de milagres, é o Deus que faz coisas extraordinárias. E nós louvamos a Deus por isso. Eu estou me lembrando aqui, mais uma vez, da doutora Fernanda, minha oncologista, que ela disse, quando eu contei para ela, porque eu mudei de médica, e aí eu contei para ela todo o meu testemunho do processo do câncer, e ela olhou pro Henrique, o Henrique estava junto comigo, ela olhou pro Henrique e disse assim, 7 vidas para essa mulher é pouco, né? Fala sério, né? Ela abusa. Porque, realmente, nosso Deus é Deus de milagre, é Deus de fazer a medicina ficar confusa, é Deus de confundir a medicina. E você que está precisando de uma bênção de Deus, aguarde um pouquinho, daqui a pouquinho nós vamos orar. E se você quiser, deixe seu pedido de oração aqui conosco, porque Deus faz coisas grandes, coisas maravilhosas. Não só na nossa saúde, mas também nas nossas finanças. Sabe um probleminha que a gente tem? Eu não vou mexer muito nisso hoje não, porque eu quero preparar depois momentos para gente estudar sobre a oração. Mas um probleminha que a gente tem é não saber orar, irmão Henrique. Às vezes a gente faz a oração errada, a oração que não funciona. Nós vamos ainda estudar sobre a oração para aprendermos a fazer a oração que funciona. E às vezes quando a gente ora, a gente não sabe orar, né? Eu me lembro que eu fiz uma oração e eu acho que não soube orar direito, sabe? Porque depois de 9 anos de casada, nós compramos a geladeira uns 2, 3 anos antes de nos casarmos. A gente estava noiva, a gente comprou a geladeira. E então a geladeira tinha uns 10 anos de uso e a borracha da porta da geladeira gastou. E a gente foi comprar, em todas as lojas que a gente ia, inclusive em São Paulo, eles diziam, esse modelo de geladeira não tem borracha pronta para ela. Você tem que mandar fazer. E mandar fazer ficava um preço mais caro, a gente não tinha dinheiro. E aí nós temos 2 gatinhos e os gatos arranharam o sofá estava meio rasgado. E a nossa mesa era usada, era uma mesa que a gente ganhou de segunda mão. E a gente queria muito ter uma mesa bonita e tal. E eu comecei a orar e falar com Deus. Eu falei para Deus, preciso arrumar minha geladeira, não tenho dinheiro, eu queria uma geladeira nova, Senhor. Deus, meu sofá está rasgado, eu queria um sofá novo. Deus, o Senhor me ajuda? Porque eu estou precisando arrumar minha casa, eu queria uma mesa nova. E aí, com certeza, Deus olhou do céu e disse, eu vou te dar, Marta, mas do meu jeito. Era 24 de janeiro de 2019. E aí, deu uma chuva muito forte aqui em Guarulhos. Eu tinha ido ao centro de Guarulhos pagar umas contas e quando eu vi que começou a chover muito, falei, vou voltar para casa, estou sem guarda-chuva. Voltei, eu cheguei na Praça 8, quem conhece Guarulhos ali a região, Tabuão, sabe? Eu estava no ponto, e ali perto do aeroporto, e ali alaga um pouco, e eu estava no ponto esperando o ônibus, e os carros passavam e espalhavam um pouco de água, assim, subia a calçada. E o pessoal reclamando, porque eu estava molhando os pés e tudo. E eu virei para as pessoas do ponto e falei, tudo bem, tem importância, a gente está indo para casa mesmo. Chega em casa, a gente toma um banho quente e põe uma roupa seca, né? E dá tudo certo. O problema pior é para quem chega em casa e pega a casa toda debaixo d'água. Aí é que é ruim. A gente tá indo para casa, a gente chega em casa, toma banho, troca, bota uma roupa seca. Quando eu cheguei na minha casa, não tinha nada seco na minha casa. A água estava dando já na altura do meu peito, estava quase chegando no meu pescoço. E eu entrei, e assim, é engraçado que a gente não realiza muito as coisas na hora, né? Eu desci a escada, os 3 últimos degraus, a água já tinha coberto os degraus, já fui afundando, mas eu ficava assim, não, mas é só aqui fora, lá dentro não tem. Quando eu vi o botijão de gás reserva, que estava vazio, que eu deixo na escada, foi parar no meio da sala, estava boiando, tudo boiando. Falei, mas é só aqui na sala, o quarto não tá. E eu fui entrando no corredor adentro, tudo cheio de água, tudo. Quando eu vi a minha cama boiando assim, a gata deitada em cima da cama, parecia que estava fazendo pose para tirar foto. E eu não achei o gato. E eu fiquei procurando. Nisso, meu marido chegou do serviço logo após. E aí, quando ele viu a casa cheia de água, que ele me viu no final do corredor, na porta do quarto, ele disse, sai daí, vem pra cá. E eu disse assim, eu tô procurando o gato, Samuel. A gata tá aqui, eu não sei onde tá o gato. Eu tava desesperada. E ele falou, deixa que eu procuro, que ele é mais alto que eu. Eu saí, e aí ele gritou, tá aqui, Marta, tá em cima do guarda-roupa. Falei, então tá bom, tá salvo, tudo bem.
E ali a gente perdeu tudo. Deu 1,30 m a altura de água na minha casa, a gente perdeu tudo. Perdemos tudo e puxamos toda a água, secamos, colocamos o colchão na sala, que não deu para tirar toda a água do quarto. Era 2 horas da manhã, eu falei, a gente toma banho, lava essa roupa e torce ela e põe na secadora, aquelas secadoras de parede assim, pequena. A gente põe lá para secar. Amanhã a gente veste essa roupa, porque toda a roupa estava cheia de barro da enchente. E no outro dia deu 2 quedas de água muito grandes, 2 chuvas fortes. E aí o técnico de Guarulhos, da prefeitura, já estava na casa da dona onde eu moro. E ele ficou preso lá, quando deu a 3ª chuva, né, que foi a 2ª da sexta-feira. Ele ficou preso lá com ela, foram para o quarto, porque a sala e a cozinha dela estavam tomados de água. E ele disse, dona, eu já tinha medido a sua sala. A sua casa está com 60 mil litros d'água. A senhora tem que sair daqui e mandar a sua inquilina sair, porque essa casa pode desabar com o peso dessa água e vai matar a sua inquilina e o marido dela. Então ela me chamou e falou, Marta, você vai para casa da minha amiga aqui na rua de cima, eu vou para casa dos meus sobrinhos, no outro bairro. E eu fui para casa dessa senhora e quando a gente chegou lá, só com a roupa do corpo, porque estava tudo cheio de barro, a gente conversou tudo e eu contei para ela, minha vida, eu nunca tinha falado com essa mulher, e eu contei para ela e ela falou assim para mim, Marta, mas você prega desde criança e você não tem nenhuma casa própria? Eu disse, graças a Deus não, porque eu nunca preguei o evangelho por dinheiro, eu prego o evangelho por amor. Minha mãe me ensinou isso quando eu era criança, porque o pastor levantou uma oferta para pagar a minha passagem para eu ir cantar no batismo. Nós íamos para Mogi das Cruzes fazer o batismo e ele queria pagar a minha passagem de trem. Eu tinha menos de 5 anos de idade, eu não tinha nem tamanho de gente, como dizia minha mãe. Passei debaixo da catraca até os 9 anos de idade, quase. Então, eu nem pagava passagem. Mas os irmãos quiseram dar dinheiro para mim e eu arrecadei tanto dinheiro que estava para pagar 3 meses de aluguel da igreja. O que eu arrecadei em 20 minutos pegando dinheiro dentro da igreja. O culto parou para todo mundo me dar dinheiro. E eu pegava o dinheiro, colocava no colo do meu cunhado e pegava mais dinheiro, todo mundo me chamando. E aí minha mãe pediu para meu cunhado contar o dinheiro, ele arrumou o dinheiro, contou e disse para ela, deu tanto. E ela disse, você vai lá na frente, vai agradecer, vai entregar esse dinheiro para a obra de Deus. E eu, uma criança pobre, queria uma boneca bonita, eu queria comprar doce, eu queria um monte de coisa que criança quer. E ela disse, não com esse dinheiro. Se Jesus achar que você merece, ele te dá depois, mas esse dinheiro você vai entregar para a obra de Deus. E quando a gente chegou em casa, depois de eu entregar o dinheiro, muito triste, porque criança não entende aquilo, ela disse, você não vai pregar por dinheiro, você vai pregar por amor. Você está entendendo, menina? Você vai pregar por amor à palavra de Deus, por amor a Deus. Não vai pregar por dinheiro. Você é muito criança para ver tanto dinheiro na sua frente. Senão você vai crescer achando que você pode explorar a fé e viver arrancando dinheiro dos outros para pregar o evangelho. Você vai pregar o evangelho por amor. E se você não fizer assim, Deus vai te cobrar. Então, eu falei para aquela mulher, eu nunca preguei o evangelho por dinheiro. E dou graças a Deus, de Deus me dar condições de eu pagar meu aluguel. Porque eu sei que o dia que Deus quiser, Ele dá uma casa para mim. Ele prepara alguém para mandar uma oferta para mim, para me dar uma casa, ou para me entregar o dinheiro para comprar uma casa, para me dar um carro que eu possa vender e comprar uma casa para mim. Mas eu não vivo pregando o evangelho para ser milionária. Eu prego o evangelho para louvar a Deus por Amém. Tudo que Ele tem feito na minha vida. Amém. Aleluia. E Deus honrou a minha fé. E em 28 dias eu tinha um sofá novo, uma geladeira nova, uma mesa de jantar nova com 6 cadeiras. Eu tinha móveis novos na minha casa e Deus trocou tudo. Outro dia eu não sei o que eu queria, que eu falei assim, Deus, estou precisando de tal coisa. Mas não manda chuva assim para destruir tudo não, tá? Se o senhor puder me dar a seco, eu agradeço. Porque eu falei, eu pedi para Deus uma geladeira nova, um sofá novo, mas eu não pedi como eu queria. Ele mandou, mas depois da chuva, né? Primeiro, Ele deixou a chuva levar tudo, para depois Ele me dar. Então, às vezes a gente não sabe orar. Mas de qualquer forma, eu louvo a Deus porque em 28 dias eu ganhei tudo. E de repente, uma pessoa que eu conhecia ficou sabendo e pegou as fotos e mandou para as amigas dela. E uma amiga dela que eu nunca tinha visto na vida mandou um dinheiro e falou para ela, manda para essa família. Eu acabei virando amiga dessa mulher. Mas quando eu recebi aquele dinheiro, eu fiquei admirada. Falei, meu Deus, essa mulher nunca me viu. E ela mandou dinheiro para me ajudar. E na hora que ela fez isso, Deus falou comigo, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Marta,
Sabe aquela viagem que você fez, que você deu roupa para fulano, que você deixou calçado para ciclano, que você pegou a sua oferta e foi comprar mantimento para tal pessoa? Eu estou te devolvendo hoje. E aí eu comecei a chorar encostada na parede, no quintal, perto da lavanderia, porque eu vi Deus pagar para mim por tudo que eu tinha feito. E que eu nunca contei para ninguém, eu nunca fui dizer para ninguém, não, porque eu dei uma roupa minha, porque eu deixei o sapato meu, porque eu ajudei fulano, porque eu comprei não sei o que para ciclano. E ninguém nunca soube que eu peguei uma oferta de uma igreja, e a casa que eu fiquei, irmão Henrique, era tão humilde, tão pobre, que essa irmã, para me receber, ela pediu um copo emprestado para a vizinha, porque na casa dela não tinha nem copo de vidro. E a vizinha deu um copo desses de massa de tomate só para ela poder servir a missionária, porque ela achou que ela precisava fazer aquilo por mim. Eu tomava nas canequinhas de lata dela tranquila, já tomei até água em folha de árvore. Peguei uma folha grande, a gente pegou água e bebeu na folha. Mas ela fez com tanto carinho aquilo, e eu peguei a oferta e voltei para São Paulo e comprei uma toalha de mesa, panos de prato, toalha de banho, comprei um jogo de copos para ela e voltei e entreguei para ela. E o filho dela disse assim, você fez isso com o dinheiro que o pastor te deu, né? Eu falei, se ele me deu é meu, eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, né? Eu senti de fazer isso por vocês e eu fiz. Ele falou, não deixa o pastor saber. Eu falei, por mim ninguém sabe que eu voltei aqui, tô indo embora amanhã cedo, só vim fazer entrega. Mas eu louvei a Deus por aquilo, porque eu fiquei feliz de poder ajudar aquelas pessoas com a oferta que eu recebi. E nunca contei isso a ninguém, mas Deus, como diz a história de Mardoqueu, escreveu nos livros das crônicas. E um dia o rei olhou o livro das crônicas e disse, está na hora de eu devolver para Marta o que ela fez. E ele me deu. E eu fiquei muito feliz, muito agradecida a Deus. E ele fez questão de me lembrar porque eu estava ganhando aquela oferta daquela mulher que nunca tinha me visto e que nunca me viu mesmo. Eu perdi o celular depois e perdi o contato dela. Mas eu agradeci a Deus porque Deus pagou para mim. É por isso que quando uma pessoa faz alguma coisa para mim, eu digo, Deus lhe pague, eu dobro o joelho e oro e digo, Deus, eu quero ver o Senhor pagar, para poder dizer para as pessoas que eu sei que o Senhor paga. Um dia uma irmã me deu uma blusa, eu achei assim interessante, porque ela foi pedir oração para mim no final do culto, e ela fez assim, eu falei assim, achei sua blusa linda, mas eu admirei, não cobiçando, eu admirei como se admira uma rosa, uma criança, qualquer coisa, sem cobiçar, só achei bonita e comentei. Ela falou, você vai vir amanhã? Eu falei, sim, eu vou vir os 3 dias aqui na festividade. Ela falou, então eu vou lavar essa blusa e vou trazer amanhã para te dar de presente. Eu falei, não, mas eu não quero a sua blusa, eu só achei ela bonita. Ela falou, eu sei, mas eu senti de dar para você, é a melhor blusa que eu tenho, mas eu vou te dar. Eu orei por ela, no outro dia ela me trouxe a blusa e eu achei que ela fosse lavar a blusa e me trazer numa sacolinha. Ela lavou a blusa, ela passou essa blusa, ela dobrou essa blusa como uma blusa que vem da loja, colocou numa caixa de camisa e trouxe para mim como uma camisa nova, dentro da caixa, toda bonita, bem dobrada, passadinha, linda. E eu orei por ela e eu disse, Deus, eu não sei o que ela precisa, mas seja o que for que ela estiver precisando, paga por mim, por essa blusa. 3 meses depois ela me mandou a mensagem e disse, Marta, eu consegui comprar a minha casa. Liga para mim. Eu tinha um pager, eu não tinha telefone em casa, e eu liguei para ela do orelhão e ela me contou, ela falou, Marta, eu morava de aluguel e eu amo esse apartamento que eu moro, eu amo o bairro, eu amo tudo aqui. E eu não queria sair daqui, o dono estava vendendo o apartamento. E eu comecei a orar para Deus que eu não queria sair desse apartamento. Mas a gente está quebrado financeiramente, não tinha, inclusive, para eu ir naquela festividade, eu pedi dinheiro emprestado para minha irmã para colocar gasolina no meu carro, porque eu não tinha. E meu carro estava velho, dando problema. E de repente o dono chegou aqui para mim essa semana e disse assim, você não quer ficar com o apartamento? E eu disse para ele, eu amaria ficar com esse apartamento, porque eu amo morar aqui, mas eu não tenho dinheiro para dar entrada. Ele falou, não, tudo bem, eu vou levar em conta os anos que você pagou de aluguel e você me dá o seu carro de entrada. Eu falei, mas meu carro está tão velho, com problema. Não faz mal, eu quero ele. E você paga para mim as parcelas com o valor que você já pagava de aluguel. Marta, eu dei meu carro para ele. E 3 dias depois eu passei numa agência e vi um carro e eu olhei e o rapaz veio conversar comigo e falei, eu não tenho condições. Ele falou, vamos sentar e conversar. Ele fez uma condição para mim que eu saí de lá com um carro mais novo que o meu, mais bonito que o meu, que eu tinha dado de entrada no apartamento e com parcelas que eu posso pagar. E meu marido recebeu uma promoção na firma e a gente está com um carro mais novo, melhor, com condições de pagar pelo carro, pagando o preço do aluguel pelas parcelas da casa, e eu não precisei sair do apartamento que eu tanto amava já. Marta, eu só queria te dizer que Deus pagou pela blusa.
E eu fiquei muito feliz de ver aquilo. Outra pessoa também me ajudou e ganhou uma bênção de Deus. E eu sempre fiz questão de dizer para Deus, pague por mim, por favor. Porque tem gente que fala um Deus lhe pague da boca para fora. Eu não. Quando eu digo Deus lhe pague, eu chego para Deus e falo, o Senhor paga, Pai. E Deus nunca deixou de pagar por mim. Por todas as ofertas que me deram, pelos presentes que me deram. Mas eu nunca pensei, eu vou dar isso aqui para a pessoa que Deus vai pagar para mim. Nunca. Eu só fazia. E aí, nesse dia, Deus falou para mim, Marta, eu estou te pagando por aquelas roupas que você deu, por isso que você fez e por isso que você fez. E eu comecei a chorar porque eu vi que Deus não se esquece do que a gente faz. Deus sempre coloca na nossa vida a vitória. Com certeza, irmã Marinês deve ter feito para Deus ou para o próximo, em nome de Jesus, e Deus deu para ela o desejo do coração dela. Ela não precisou operar, não precisou tirar as trompas, o útero, o ovário, e Deus fez por ela, porque Deus sempre faz por nós, irmãos. Deus sempre faz. E é por isso que nós louvamos a Deus, porque ninguém supera Deus em dar. Às vezes a gente canta uns hinos, irmão Henrique, e qualquer dia eu quero falar sobre isso, sobre louvor. E a gente não presta atenção em letras que parecem bonitas, mas são antibíblicas. Eu ouvi um hino nesses dias que está muito bombado e tudo, todo mundo canta, trabalhou para mim e eu não vou ficar devendo. Deus disse a Raabe, trabalhou para mim e eu não vou ficar devendo. Eu falei, desde quando Deus deve alguma coisa a alguém? Nós é que devemos a Deus. Ninguém supera Deus em dar. Deus não fica devendo nada a ninguém, porque tudo que Ele nos dá é além do que Ele já nos deu. Ele já nos deu Jesus Cristo para morrer por nós. Ele nos deu o direito de sermos filhos dele. Ele nos deu o direito de, se obedecermos, herdarmos o céu. Deus está devendo para alguém? Não, eu não vou ficar devendo. Mas Deus não deve. Deus não deve nada. Quando Salomão consagrou o templo, ele disse, porque tudo vem das tuas mãos, porque quem sou eu e quem é o meu povo para te dar alguma coisa? Tudo que nós te damos veio das tuas mãos. E eu te devolvo o que o Senhor deu para mim. Eu só estou te devolvendo um pouco do que o Senhor deu para mim, do que o Senhor deu para o meu povo. Porque Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Quando você for louvar, preste atenção na letra do hino, consulte para ver se a letra do hino bate com o que a Bíblia diz, porque Deus não fica devendo nada, Deus nunca deveu nada a ninguém, nós devemos a Deus. Nós sempre devemos a Deus. Deus nos paga, Deus nos recompensa porque Ele é bom. E Ele nos recompensa quando nós damos sem interesse, quando nós damos por amor, por gratidão, não para receber de Deus de novo. Quem faz para Deus achando que Deus vai pagar para ele de volta, está errado. Deus não vai pagar para você. É você que sempre vai dever a Deus. Nós nascemos, crescemos, vivemos e morremos com 80, com 100, com 120 anos, com 95 anos, não importa quanto tempo você viva, você sempre vai ser devedor de Deus. Deus sempre é o nosso credor. Eu sou devedora de Deus. Devedor de Deus é um tema muito interessante, devedor de Deus, porque eu sempre vou dever a Deus. Então, dar graças a Deus, falar da palavra de Deus, contar os testemunhos do que Deus faz, é agradecer a Deus, mas nunca esperar que Deus pague o que Ele te deve, porque Deus não deve nada a ninguém. Deus recompensa porque Ele é bom. E quando a gente diz Deus lhe pague, que Deus retribua a você a sua bondade. Mas não significa que Deus é devedor de alguém. Deus não é devedor de ninguém. Nós somos devedores de Deus. Eu sou devedora de Deus. E Deus sempre recompensa. Eu lembro que quando eu estava para ficar noiva, uma irmã de uma igreja chegou para mim e falou assim, irmã, qual vai ser a cor da sua decoração? Eu disse azul e prata. Ela falou, eu vou te dar uma cesta de lembrancinhas e os seus docinhos. E eu fui à casa dela na quarta-feira conversar com ela, falei, irmã, tô fazendo seus docinhos, mas ela não me deixou entrar. Eu fui embora, falou, sábado à tarde eu levo para você lá na igreja. Meu noivado ia ser no domingo, que era meu aniversário. E aí quando foi no sábado eu cheguei na igreja, ela não tava. Eu falei, eu vou lá na casa dela buscar. Eu tava indo e encontrei com ela no meio do caminho. Eu olhei pra ela, irmã Henrique, ela me abriu um sorriso e fez assim, Deus é na tua vida, viu, irmã? Eu vou contar uma coisa pra você. Você viu que eu moro numa escolinha, né? Eu tenho uma escolinha lá. Aquele dia que você foi na minha casa, na quarta-feira à noite, que eu falei que eu tava fazendo os docinhos, eu não tava fazendo, irmã. Eu não tinha dinheiro pra nada. E quando foi hoje de manhã, que era o sábado, eu dobrei o joelho 10h20 da manhã e falei, Senhor, por que o Senhor mandou eu dar aquilo pra aquela mulher? Eu nem conheço ela direito.
Eu só prometi para ela porque foi o senhor que mandou. Eu nem sei quem é a mulher direito. Eu só vi ela uma vez na igreja. Por que o senhor mandou eu prometer para ela? Porque eu não tenho dinheiro. Agora ela vem buscar e eu não tenho para entregar para ela o que eu prometi. E o noivado dela é amanhã. O que eu faço, Senhor? E Deus respondeu para mim, irmã Marta: sossega, minha serva. Eu estou cuidando. E 10 minutos depois me bateu no portão uma mãe de uma criança que eu cuido de 2 filhos dela. E ela veio me pedir desculpa que ela estava com as parcelas atrasadas, a mensalidade atrasada, 3 meses de cada filho, então eram 6 meses de parcela que ela estava atrasada. Ela me pagou tudo de uma vez. Quando ela terminou de pagar, eu entrei em casa, troquei de roupa e fui correndo, comprei seus docinhos, sua cesta, tá aqui, irmã. Eu vim trazer para você, porque Deus é na tua vida. Eu paguei as minhas contas, eu deixei tudo em ordem, eu fiz mercado já na minha casa hoje, que estava precisando, porque Deus supriu dinheiro para mim. Mas Ele me fez primeiro prometer dar para você. E quando eu achei que eu ia passar vergonha, porque eu não tinha para te dar, Ele só disse para mim: sossega, minha serva. E eu nunca esqueço disso. Essa mulher foi abençoada ali, porque primeiro Deus disse para ela: dá. E ela prometeu, mesmo sabendo que não tinha. E quando chegou na hora de cumprir, ela disse: eu não tenho, Deus, e agora? Ele falou: sossega. Deus deu para mim, e o que sobrou desse dinheiro que Deus deu para ela na mão dela, deu para ela pagar as contas dela, deu para ela abastecer o armário da casa dela, e ainda sobrou dinheiro na mão dela. E ela disse para mim: Deus é na tua vida. Amém. Eu falei: na sua também, porque você obedeceu a Deus. Então, nunca se esqueça disso. Você é devedor de Deus. Pague, conte o seu testemunho. Pague, dê glória e louvor a Deus. Pague, cumpra o seu voto. Pague, faça o que Deus mandar. Não é o que você quer, é o que Deus quer que você faça. Se Ele disser: eu quero que você pague perdoando, perdoe. Se Ele disser: eu quero que você pague ofertando, oferte. Se Ele falar: eu quero que você pague doando isso, doe. Seja o seu tempo, seja o seu dinheiro, seja a sua mão de obra de carro para levar ou trazer. Quem precisar, no médico, numa escola, numa viagem, faça para Deus o que Deus quer que você faça. E nunca se esqueça, nós somos devedores de Deus. E recebemos mesmo devendo, sabe? Porque se você dever o cartão de crédito, ele te corta o crédito. Se você dever para o banco, ele te corta a conta. Se você dever para a Eletropaulo, ela te corta a luz. Ou para a CESP, ou sei lá como é que chama a empresa de energia aí onde você ouve, ela te corta o fornecimento de luz, corta o fornecimento de água, corta a sua TV a cabo. Deus é o único ser tão bom, que a gente nasce devendo para Ele e Ele continua dando para nós. Aleluia. Ele não corta nossas bênçãos. Mas se tiver uma bênção que você precisa e que você ainda não recebeu, pergunte para Deus: o que é que eu preciso fazer? Eu estava conversando com você, né, irmão Henrique, que a conversão de Saulo não se deu quando ele ouviu a voz, não se deu quando ele caiu ao chão. A conversão dele se deu, a vida dele mudou, quando ele abriu a boca, mesmo cego, e perguntou: Senhor, o que queres que eu faça? Porque muitas vezes nós queremos que Deus pergunte o que é que nós queremos que Ele faça. Mas nós já perguntamos: o que o Senhor quer que eu faça, Deus? O que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que está impedindo a minha bênção? O que é que está impedindo a resposta da minha bênção? O que é que eu preciso fazer para o Senhor? Você já perguntou para Deus? O que é que Deus quer de você para que você receba a vitória? Você já perguntou para Deus? O que é que você quer? Ele sabe. Mas você sabe o que Ele quer? Você sabe o que Ele quer de você? Você sabe o que Deus espera de você? O que é que Deus está querendo de você para abençoar? Dinheiro, perdão, louvor? Quer que você trabalhe para Ele? Quer que você faça a obra dEle? O que é que você quer? Você já perguntou para Deus o que Ele quer de você para você ser abençoado? Deus, por que eu ainda não recebi a minha bênção? O que é que está faltando? O que é que eu preciso fazer? Seja espiritualmente, seja materialmente, seja sentimentalmente, seja na sua saúde, não importa o que você precise. Só pergunte para Deus: o que quer que eu te faça? E pergunte com a seguinte consciência: eu sou devedor de Deus. Deus não me deve nada. E é isso que nós temos que aprender: agradecer o que temos e saber que tudo o que recebermos, o que já recebemos e o que vamos receber, e o que precisamos, e o que estamos pedindo e esperando receber, é Deus quem prepara para nós. E Ele só nos prepara porque Ele é bom, não porque nós merecemos, porque nenhum devedor merece. Deus faz porque Deus é bom. Amém. Amém? Amém. Meu amado irmão Henrique, me diga a sua palavra hoje de saudação, o que é que você tem para dizer aos nossos ouvintes. Mas antes disso, deixa eu falar uma coisa aqui.
Você já se inscreveu no canal, irmão? Oh, faz isso. Em nome de Jesus, se inscreva no canal. Você, meu ouvinte, meu amigo, minha amiga, que gosta de ouvir as palavras, as mensagens deste canal, deixe seus comentários aqui para nós. É tão importante para nós. Faz isso por nós, faça. Em nome de Jesus, nos ajude com esse canal. É uma obra para Deus que você está fazendo. Essa é a sua melhor oferta, a sua melhor contribuição para o canal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Nem que seja um Deus te abençoe, irmã Marta. Deus te abençoe, irmão Henrique. Já vamos ficar felizes por isso. Saber que você não só ouviu o programa, mas está disposto a ajudar esse programa com seu comentário, com seu like. Compartilhe o link deste canal e ouça os outros programas que você não ouviu ainda. Se você olhar aí na sua tela agora, você vai ver que abaixo da imagem Shalom Adonai, tem uma bolinha preta escrito Shalom Adonai. Clica nessa bolinha, você vai ver que vai abrir todos os programas. Veja o programa que você ainda não ouviu, ouça o programa. O que você já ouviu, quer ouvir de novo, o que você gostaria de mandar para alguém, compartilhar com alguém, compartilhe este vídeo. Deixe o seu nome para oração, deixe o nome do seu amigo, do seu parente, seu vizinho. De repente, o nome daquela pessoa que te perturba no serviço, aquela pessoa que te incomoda na vizinhança, aquela pessoa que até te afronta dentro da igreja ou na sua família, deixa o nome aqui para nós orarmos, para Deus transformar essa pessoa. Não vou pedir para Deus matar, nem para Deus ferir, eu vou pedir para Deus transformar, porque Deus é grande para fazer. Deus é grande porque Saulo perseguia o povo de Deus e Deus transformou num grande pregador. Não matou, não feriu, só transformou. Então, deixe o seu nome para oração, deixe o nome de quem você precisa aqui para nós orarmos, amém? E nos ajude orando também pelos nossos patrocinadores. Gravamete Laser, placas de homenagens, troféus e luminárias, Iocas Engenharia, projetos de obras, plantas de imóveis e acompanhamento técnico. Mais informações dessas empresas, veja abaixo na descrição. Nós vamos agora ouvir a saudação do nosso irmão Henrique para a glória de Deus. Amém. Irmã Marta, primeiramente aqui, saúdo a todos com a paz do Senhor e novamente, né? Amém. Que assim seja. Sobre tudo o que foi falado aqui nas histórias de testemunhos que a irmã contou, por acaso eu já tinha preparado uma saudação, que é sobre o Salmo 1, que é do livro dos Salmos, que diz, só que em versículo 1, 2 e 6, só para a gente ser bem breve aqui, que diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E versículo 6 que diz: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então eu acredito que essa saudação, irmã, e a todos os nossos ouvintes, tem muito a ver com o que foi dito aqui. O Senhor, Ele conhece o caminho dos justos, Ele nunca esquece, e passe tempo que passar, mas o Senhor nunca esquece o caminho dos justos. Amém, verdade. E bem-aventurado aquele que obedece. Amém? Amém. Amém. Foi passada a mensagem aqui, fiquem todos a paz do Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, irmão Henrique, Deus te abençoe sempre. O Senhor conhece o caminho do justo, Ele conhece o que o justo faz de bom, Ele conhece até o que o justo faz de errado para corrigir, porque Ele diz que quem é justo justifique-se mais ainda, lá em Apocalipse 22. Então, Ele conhece o caminho do justo, Ele sabe o que o justo faz, Ele sabe o que o justo precisa. Procure viver como justo diante de Deus, isso é muito importante. Você já mandou um e-mail para nós? Ainda não? Eu estou esperando seu e-mail, eu estou esperando seu testemunho. Conte seu testemunho para nós, mande seu pedido de oração para nós. Quer mandar na descrição abaixo, aqui nos comentários? Pode mandar. Se não quiser, pode mandar no nosso e-mail. Qual é mesmo, Henrique? O e-mail é a paz do Senhor, shalomadonai@gmail.com. Outra vez, por favor. Sim, claro. A paz do Senhor, shalomadonai@gmail.com. Amém, graças a Deus. E se você não quiser mandar no e-mail, pode mandar também pelo nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp, irmão Henrique? Nosso WhatsApp eu vou falar o código. O DDI, o Código de Descagem Internacional, porque tem muitos ouvintes fora do país que estão nos escutando. Então, o DDI é mais 55, o DDD é 11
que é daqui de São Paulo, e o número é 940843119, mais 55 11 940843119. Qualquer maiores informações sobre este número do nosso WhatsApp, é só acessar aqui embaixo na descrição. Muito obrigado. Obrigado a você, irmão Henrique. Deus te abençoe. Irmãos, Shalom Adonai é um programa que vai ao ar todas as quintas e sábados com testemunhos, ministração da Palavra de Deus. Toda quinta, testemunho, todo sábado, ministração da Palavra de Deus. E a nossa ministração tem o título de O Nosso Raio-X. É o nosso raio-x da alma do cristão. O raio-x da alma do cristão. Então, ou o PET scan também, né? É, o PET scan do cristão, verdade. Eu fiz um PET scan esses dias, eu estava mostrando o resultado para o irmão Henrique. Graças a Deus, mais um ano sem câncer. Eu louvo a Deus por isso, né? Amém. A gente tem que fazer o rastreio durante 5 anos. Aleluia. E eu estou no 3º ano, graças a Deus. E meu PET scan deu sem câncer. E aí ele estava perguntando para mim, como é que é o PET scan, Marta? Eu falei, não, o PET scan, ele varre o seu corpo todo, da cabeça até os pés. E aí ele vai olhar se tem algum ponto de câncer em alguma área do seu corpo, se tem alguma metástase em alguma área do seu corpo. Então ele varre o corpo inteiro, ele olha o corpo inteiro. Então, como eu já disse para vocês, eu tenho 6 stents no coração. Eu tenho um catéter que foi colocado para quimioterapia, ele é tirado depois de 5 anos, e então tudo que tem, ele vê os stents, ele vê o catéter, ele vê o fígado, o rim, baço, pulmão, coração, pâncreas, pescoço, tudo, para ver se tem metástase em alguma parte do corpo. Então, quem já fez tratamento oncológico sabe, sempre faz um PET scan, por isso que ele fala do PET scan, porque o PET scan, ele é mais completo ainda do que um raio-x, e é mais preciso. E Deus, com certeza, tem feito um PET scan na vida de muita gente através das mensagens deste canal. E nós louvamos a Deus por isso. E eu quero esperar você no nosso próximo programa, porque agora nós vamos fazer a oração da fé para encerrar este programa. Ore por nós sempre e não se esqueça, como devedor de Deus, de sempre agradecer ao Pai. Nós vamos apresentar aqui Elaine e família, Sueli Maciel, Verônica, irmã Márcia Regina. Irmã Márcia Regina é uma pessoa que a gente ficou apaixonado por ela, né? Lá na igreja da irmã Antônia. Verdade. A gente ficou apaixonado por ela. Amamos a irmã Patrícia e todos os irmãos lá. Mas a irmã Márcia Regina falou muito com a gente no final. E se você estiver ouvindo, irmã Márcia Regina, mande um oi para nós aqui no Zap, no 11 940 84 3119. Inclusive você tem esse número aí na cópia do meu testemunho. E mande para nós um oi, eu quero muito falar com você, que Deus te abençoe sempre. Nós vamos orar também pelo Brian, pelo Wilson, pelo Guilherme, a mãe, a avó, a Felícia, que está doente. Vamos orar pela Gabriela e o filho, Eduardo. Vamos orar pela nossa irmã Catarina, que esteve doente hoje também, né? Pediu oração. Irmã Catarina, estamos orando por você. Você mora no nosso coração. E estamos preparando tudo. Vamos te mandar a apostila aí logo. E as cópias do testemunho para você distribuir aí. E vamos estar em breve aí com você para louvar a Deus na sua cidade. Vamos orar pela pastora Ana Cristina, pelo Kleber, a irmã Josiane. E nós vamos orar também por Samuel Ribeiro, pastor Ironildo e a esposa, pela irmã Carmen. Vamos orar pelo Noelito, pelo Felipe e família, pelo Samuel Soares, que esteve nas notícias esses dias, né? Um menino de 7 anos que pediu para a mãe fazer gelinho, vendeu. Durante 2 meses ele juntou o dinheiro e comprou 5 cestas básicas reforçadas e doou para as famílias carentes, com um bilhetinho escrito por ele mesmo. Então, uma pessoa que me tocou muito o coração. Achei muito lindo isso. E eu quero orar pelo Samuel Soares. Nós vamos orar por ele e vamos colocar aqui também a Soraya e a nossa irmã Marinês. Nossa irmã Marinês que mandou o testemunho pra gente. Irmã Marinês, foi um prazer receber o seu testemunho. Quando quiser mandar mais mensagens para nós, vai ser um prazer ler e responder para você. Que Deus te abençoe muito, sempre. Meus amados, eu quero dizer só mais um testemunho rápido aqui antes de nós orarmos, que às vezes a gente fica preocupado com o tempo, tudo, e a gente não se apercebe disso, não é? Eu contei meu testemunho aqui de quando eu fiz quimioterapia e tudo, mas eu esqueci de contar um detalhe muito importante. Se você me perguntar o que é quimioterapia, irmã Marta, eu vou te dizer, eu não sei. Porque eu fiz quimioterapia, eu saía do hospital lá na Paulista, eu chegava aqui em Guarulhos, eu descia do trem, eu ia pro mercado fazer compras, eu
Limpava a minha casa, eu lavava a louça, eu lavava a roupa, eu lavava o quintal, eu cuidava das plantas, cuidava dos gatos, cuidava da roupa do meu marido, da comida. Eu nunca enjoei, nunca deixei de comer nada, não perdi o apetite, não tive feridas na boca, eu só perdi o cabelo, as sobrancelhas e os cílios. Algumas unhas ficaram pretas, mas Deus recuperou para mim, mas eu nunca tive os efeitos tão complexos da quimioterapia. Não fiquei de cama um dia, meus vizinhos até hoje dizem, Marta, você é guerreira, hein? Você aguentou tudo, a gente via você subir o morro com um carrinho, puxando areia do gato, e ração, e refrigerante, isso e aquilo. Você não baixou a cabeça, né? Você estava sempre sorrindo. E graças a Deus, eu vivi esse milagre de Deus, e eu agradeço a Deus por esse milagre todos os dias. Hoje eu fui lavar o cabelo e eu olhei e falei, Senhor, meu cabelo tá grande, eu te louvo tanto por ter cabelo, eu te agradeço porque o Senhor me deu cabelo de novo. Às vezes você não agradece a Deus nem pelo cabelo que você tem. Seja mais agradecido, nunca se esqueça, você é devedor de Deus. Vamos orar então, irmãos e amigos devedores de Deus. Vamos, mais uma vez, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas, porque nós precisamos. E vamos ficar devendo mais um pouco, como se já não devêssemos tanto. Mas Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é Pai, Ele é amigo, e Ele tem bênçãos para nós. Então, ore com nós neste momento. Senhor, glorificado é o Teu nome para sempre. Tu és o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amigo, santo, maravilhoso, puro, justo, bom, verdadeiro e perdoador. E por isso te louvamos em nome de Jesus Cristo, por todas as bênçãos que temos recebido. Eis-nos aqui como muito devedores, te pedindo, mais uma vez, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, atende a nossa oração, quebre toda a potestade que vem impedir a nossa oração de receber a resposta. Em nome de Jesus, abençoe cada vida que foi citada, cada pessoa que está ouvindo agora este programa. Senhor, vidas que têm sido tão afligidas, que estão tão sobrecarregadas, que estão cansadas, que estão angustiadas, que estão doentes. Visita essas pessoas agora e cura em nome de Jesus Cristo, liberta em nome de Jesus Cristo, abençoa em nome de Jesus Cristo, transforma em nome de Jesus Cristo. Essas vidas estão sendo apresentadas agora a Ti, pessoas que precisam da Tua bênção. Deus, famílias que precisam estar unidas, que precisam ser restauradas, casamentos que precisam ser restaurados agora. Restaura em nome de Jesus Cristo, quebra o laço do diabo que está separando esse casal. Renova agora esta família, restaura essa família, renova o amor nessas famílias, ajuda, ensina essas pessoas a perdoarem verdadeiramente e viverem o amor em nome de Jesus Cristo. Visita os filhos, visita a família e aqueles que são contra, aqueles que têm lutado contra, quebra todo o laço do diabo em nome de Jesus Cristo. Pai, onde estiverem essas pessoas, que sejam alcançadas agora pela Tua bênção e que sejam agradecidas sempre por todas as vitórias que tem recebido, pelas bênçãos, pela saúde, pela paz, pela vitória. Nós te damos graça por cada vida. Te agradecemos por cada ouvinte, te agradecemos por este canal, por esta mensagem, por esta oração. E te pedimos em nome de Jesus, responda do trono da Tua graça e que o Senhor sempre, sempre tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós precisamos da Tua misericórdia para sermos ouvidos e abençoados, porque não merecemos, mas somos alcançados pela Tua misericórdia todos os dias. Por ela te agradecemos todos os momentos e te pedimos que através da Tua misericórdia a Tua mão alcance cada vida, os que sofrem, os que choram, os que estão enfermos, os que estão desempregados, os que estão afligidos, perturbados, os que estão oprimidos pelos vícios, pelas drogas, que sejam libertos em nome de Jesus Cristo. Que a Tua mão seja com todos, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Amém. Meus amados ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa. Deus te abençoe. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a tua vida. Não esqueça, escreva para nós, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este canal. E nós aguardamos você no próximo programa, próximo sábado, para a glória de Deus. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Adonai. Shalom Adonai, meu amigo, irmão Henrique. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado pela tua vida, pelo teu apoio, pela tua amizade, pela comunhão de Deus que nos une. E que a paz do Senhor e a graça do Pai esteja sobre a tua vida, sempre. Shalom Adonai, minha amiga e irmã Marta. Shalom Adonai a todos os nossos ouvintes. Fiquem todos com Deus. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Amém.